estou aqui hoje. Então, eu vou falar. Bom, o motivo de eu estar aqui hoje é porque muitas vezes a gente é tentado e a gente sabe disso, que o inimigo quer tirar a gente do caminho do Senhor. E durante essa semana, juntou eu com o mineiro, Paulo alguma coisa no mineiro, não sei não, a gente pode chamar de mineiro, e a Ingrid e o Carlão, e a gente foi lá na casa da Ingrid. E aí, enquanto a gente estava lá na palavra, eu estava passando por uma dificuldade, eu fui pedir um quarto da Ingrid emprestado, ajoelhei no chão e comecei a orar e a louvar o Senhor. E nisso, o Carlão começou a tocar mais o mineiro na sala, e aí a gente foi lá para fora para louvar a Deus e para falar da palavra, né? Porque a gente não ia para pecuária e tal, aí a gente foi louvar o Senhor. Aí, a gente louvando ao Senhor e os meninos conversando comigo e falando a palavra do Senhor para mim. E na hora que me falaram a palavra, eu ainda fiquei meio assim sem entender, né? Por que Deus está falando isso para mim? Não entendi isso ainda. Aí, quando eu acordei hoje, e desde ontem, o inimigo ficava falando na minha cabeça que Deus não gostava de mim, que não era para eu seguir a Deus, porque eu não era cristã, porque eu tinha pecado, porque eu não ia, que Deus não ia me perdoar, que Deus não ia gostar de mim, que Deus ia me vomitar, que era para me sair de perto da presença de Deus, e falando isso na minha cabeça, até me preparar umas 1000 vezes, né? E aí eu ficando chateada com aquilo, e ele falando um monte de coisa na minha cabeça, mas com a graça de Deus, eu ainda fui lá na Ingrid de hoje, e eles não puderam vir aqui por causa de um casamento que eles tiveram que frequentar. Mas eu falei para a Ingrid, eu sei que isso não é verdade, e eu sei que Deus gosta de mim, tanto que desde a hora que eu cheguei aqui eu estou ouvindo falar sobre o amor de Deus, e pelo amor de Deus que a gente lê por mim. Inclusive eu vi um livro ali que eu achei muito interessante, que fala, né, que nada nos pode nos separar do amor de Deus. Eu comprei para mim, para mim ler, para mim ter respostas para falar contra essas tentações do diabo, que o diabo fica colocando na cabeça da gente. E eu espero assim que vocês também não se deixem enganar por isso, porque o diabo usou exatamente uma palavra do Senhor para poder tocar no meu coração, que é quando aquela palavra de Mateus, quando Jesus Cristo diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Então o diabo ficava colocando que eu fico orando, que eu fico buscando a Deus, mas que Deus não gosta de mim por causa disso. Que como se aquela palavra, a própria palavra da Bíblia, fosse contra mim, né? E a gente sabe que o próprio Jesus Cristo foi tentado com a palavra de Deus, mas a gente percebe que através da própria palavra, Deus deu o próprio sangue por nós, e Deus tem realizado milagres na minha vida. Então, como Deus não gosta de mim, se Ele realiza milagres na minha vida? E a Ingrid, ainda como o Carlos Henrique já falou, é uma pessoa que está sempre me ajudando a não sair da palavra de Deus, porque eu achei engraçado o irmão aqui, que eu não guardo o nome ainda, gente, eu sou muito ruim para guardar fisionomia e nome, pelo amor de Deus, vocês me perdoam. Mas ele estava até comentando ali atrás, eu achei interessante, eu só fiquei ouvindo ele falar com a irmã, mas serviu muito para mim. Ele falando que quando a gente é de Deus, quando a gente é escolhido de Deus, a gente não consegue viver no mundo. E eu já contei a minha história para vocês, eu já dei testemunho, que desde pequena eu sempre procurei muito a Deus, e eu me sentia excluída quando eu tive depressão e outras coisas, exatamente porque eu nunca fui igual às outras pessoas do mundo, nunca consegui viver no mundo, nunca me senti bem em uma festa, nunca me senti bem longe das outras palavras, e muita gente tem me julgado, exatamente como o irmão também deu testemunho, porque eu vivo com a Bíblia na mão, porque eu vivo indo para a igreja, porque eu não vou para esses outros lugares. Eu fui muito julgada durante essa semana inteira, porque eu não fui nem um dia na pecuária. Então, assim, porque as pessoas ainda me julgam, mas você já foi antes, por que você não ia? Mas mesmo quando eu ia antes, eu não me sentia bem naquele lugar. Eu ia porque eu achava que eu tinha que ser normal, porque as pessoas lá eram normal. Mas com a graça de Deus aqui eu entendi
que a gente tem que ser diferente porque Jesus Cristo nos fez diferente. Então, pela palavra do irmão, ao perceber que ele falou que a gente não se sente bem perto das outras coisas, eu entendi que eu não sou normal, que eu não sou anormal. Eu só tenho Deus no meu coração, que é muito diferente. Eu gostaria de dizer assim, se vocês passarem pela mesma dificuldade que vocês não se rendam a isso, porque pecado todo mundo tem.